Oi, pessoal, aqui é a Ana Carol com dicas para a redação do Enem. Eu já começo esse vídeo pedindo desculpas pela minha voz, que vocês devem ter percebido que está um pouquinho rouca. Eu tô gripada, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar de gravar o vídeo para vocês, em que a gente vai responder duas perguntas que surgiram no grupo do WhatsApp que eu tenho. E lá a gente coloca dicas exclusivas sobre a redação do Enem. E de vez em quando a gente abre para um tira dúvidas. E aí, este vídeo é justamente para a gente responder as dúvidas que surgiram dessa última vez. Eu espero que ajude vocês, então eu peço a compreensão, né, em relação à voz, que não tá lá essas coisas, mas eu acredito que possa ajudar vocês as dicas que a gente vai passar aqui com base nessas perguntas. Então eu vou ler e responder essas duas questões que surgiram lá no grupo, beleza? A primeira pergunta, ela trata do título. Ela pergunta o que a gente acha a respeito do título, colocar ou não, e se vai dar um diferencial no texto. E aí, a primeira coisa é uma dúvida que realmente acontece, o título e a redação do Enem, como fica? E o que a gente precisa saber sobre isso é que o manual de redação do Enem, disponibilizado pelo INEP, ele deixa muito claro que o título é totalmente facultativo. O que isso significa? Que o título não vai ser considerado de nenhuma maneira como matriz de referência, ou seja, como critério de correção. Então, na prática, isso implica que não vai fazer uma diferença na sua nota, nem para mais nem para menos. Ou seja, se você colocar o título, você não vai receber mais pontuação por isso. E se você não colocar o título, você também não vai ser penalizado, você não vai sofrer um desconto em alguma competência, como seria se você descumprisse, por exemplo, uma proposta de intervenção que impactaria diretamente na sua competência 5, na sua pontuação da competência 5. Não é o caso do título, porque o título realmente é facultativo. Então, isso vai muito de uma escolha pessoal, de uma estratégia que você vai montar e você deve pensar antes da hora da prova, efetivamente, quando você estiver treinando a sua redação, se é mais razoável que você coloque ou não título. E isso é guiado por muitos fatores. Então, assim, algumas coisas que podem te ajudar a pensar se você vai colocar ou não título na sua redação é, por exemplo, se você é uma pessoa que costuma se expressar mais facilmente, se sentir mais seguro utilizando uma maior quantidade de linhas. Por que que isso é relevante? Porque se você é uma pessoa que gasta mais linhas para se expressar, pode ser que seja mais viável que você não coloque o título, já que ele é dispensável mesmo, ele não vai ser analisado como um critério de correção, pode ser mais viável que você ganhe essa linha que você gastaria com o título para desenvolver o corpo do seu texto. Agora, pode ser que você já tenha o hábito, já esteja acostumado ou ache estranho um texto sem título. É o meu caso, por exemplo, quando eu fazia a redação do Enem, eu já estava tão habituada a colocar o título que me parecia muito estranho uma redação sem título, parecia que faltava alguma coisa. Mas essa é uma questão pessoal mesmo, por quê? Porque eu sabia que se eu não colocasse o título, isso não teria problema nenhum. Eu colocava o título por uma questão de segurança, eu já estava habituada com isso, e aí ok também, se for o seu caso, se você prefere colocar o título mesmo sabendo que ele não vai interferir na sua pontuação, coloque. E aí você vai estar ciente disso, e aí na hora da prova você já vai contar com o fato de que você vai ter 29 linhas para desenvolver o corpo da sua redação. Então, assim, aí eu recomendo que você já coloque na folha de redação, na hora de passar a limpo, você pule a primeira linha, coloque o título lá na primeira linha, centralizado, e aí você já inicia o seu texto na linha imediatamente seguinte, na segunda. Você já inicia o seu texto.
E esteja ciente, então, de que o espaço efetivo que você vai ter para desenvolver o restante do texto, o corpo do texto, vai ser de 29 linhas. Então, é tranquilo nesse ponto, caso você decida colocar. É mesmo uma questão de estratégia. E como normalmente o título, ele indica, ele antecipa de alguma maneira o tema da sua redação. Existe uma certa liberdade criativa em relação ao título, especialmente em relação ao título da redação do Enem, porque a gente percebeu já que é totalmente facultativo. Então, se você pegar redações anteriores, se você pegar redações 1000, você vai perceber que existe uma liberdade de criação muito grande. Às vezes a pessoa coloca ali um título bem sintético mesmo, só para resumir a ideia. E aquele título vai fazer muito mais sentido quando você lê o restante do texto. Mas uma forma clássica, apesar dessa liberdade, né, que se tem para colocar o título, uma forma mais clássica, mais tradicional de você acertar como fazer um título para uma redação, e no caso a redação do Enem, é você sempre pensar que o título ele é legal, que ele antecipe o tema, que ele apresente o tema e que apresente a sua tese. Então, obviamente, ele não precisa ser grande, como uma introdução, né? Porque isso você vai desenvolver melhor na sua introdução, no restante do seu texto, mas é legal que ele tenha conexão com o seu tema, e se ficar expresso logo de início qual é esse tema e qual é o seu posicionamento diante dele, melhor ainda. Então é isso sobre o título que a gente precisa se lembrar. Então, no fim das contas, realmente vai de uma estratégia de quem vai fazer a prova. Se você se sente mais confortável com o título ou não, enfim, é aquilo que você achar melhor, mais seguro, para que você faça uma redação bacana com a qual você se sinta satisfeito lá na hora da prova. Beleza? Vamos então para a segunda pergunta, que eu vou ler aqui no computador. E ela diz assim: algumas palavras formais, essa pergunta pede algumas palavras formais que substituam as informais do nosso cotidiano. Pede algumas dicas sobre isso. E essa pergunta é muito ampla, né? E por que ela é ampla? Porque ela envolve uma discussão sobre a linguagem adequada em um texto dissertativo argumentativo, como é o exigido pela prova de redação do Enem. Qual que é essa linguagem? A linguagem formal, a variante padrão da língua portuguesa. E daí a gente já entra, né, na outra questão que essa pergunta suscita, que é a respeito dos clichês e das marcas de oralidade. Esses dois elementos devem ser evitados. Por quê? Porque, simplificadamente, eles estão ligados à linguagem corrente, à linguagem cotidiana, à linguagem corriqueira. Então, tá mais ligada a uma linguagem informal. Quando eu estou falando aqui com vocês, eu também, de certa maneira, utilizo uma variante mais informal da nossa língua. Porque a gente não fala da mesma forma que a gente escreve, né? A gente usa reduções de palavras, às vezes a gente usa gírias, enfim, a gente utiliza expressões que marcam oralidade, que marcam informalidade. Então eu uso tá, eu uso etc, eu uso expressões que são consideradas clichês em uma redação. Não tem problema eu utilizar isso no contexto geral, quando eu estou conversando com amigos, quando eu estou falando alguma coisa, enfim. Não tem problema, por quê? Porque é comunicação, né? E é contexto. Mas a partir do momento em que você está em uma nova situação, uma situação de um texto escrito, um texto que exige uma linguagem mais formal, é interessante que você evite, você deve evitar essas expressões e então substituí-las. Então, assim, essa pergunta ela é bastante ampla mesmo, porque existem vários exemplos possíveis que a gente pode pensar. Eu vou enumerar alguns aqui, eu separei para vocês alguns exemplos, algumas possibilidades de expressões que a gente utiliza muito no cotidiano e que no contexto de uma redação a gente deve evitar. E eu vou tentar apresentar algumas possibilidades de substituição também, eventualmente, algumas soluções que a gente pode dar para usar aquela ideia, que aquele termo, aquela expressão
ela traz, mas de uma outra maneira para ficar mais adequado com a linguagem formal do texto. Só um adendo, gente. É totalmente proibido a gente utilizar expressões informais, marcas de oralidade do cotidiano em uma redação, na redação do Enem? Não, eu vou te explicar por quê. Existem alguns casos em que é imprescindível que você cite essas marcas de oralidade, porque elas eventualmente podem fazer parte, e a depender do tema também, da sua argumentação, daquilo que você vai desenvolver no texto. Então, assim, a dica que eu dou é, se for esse o caso, analise se é realmente imprescindível que você coloque essas marcas de oralidade. Se for, faça isso sem exageros e sempre marcando essa expressão entre aspas, porque dessa maneira você deixa claro para quem vai corrigir a sua redação que você entende que aquilo é uma marca de oralidade, que aquilo é um clichê, que na verdade você está utilizando isso como um recurso argumentativo, como uma forma de exemplificar o seu ponto de vista, beleza? Então, só esse adendo que a gente precisa fazer sobre as marcas de oralidade e o uso delas na redação. De um modo geral, elas precisam ser evitadas. Se forem utilizadas, você precisa demonstrar que você está ciente de que aquilo é uma marca de oralidade. Não use no automático. É essa utilização corriqueira que deve ser evitada, ok? Então, assim, eu vou trazer aqui algumas expressões. Evidente que existem muitos outros casos, muitas outras possibilidades, mas eu acho que essas expressões, esses termos que eu selecionei são relevantes nesse momento para a gente pensar formas de tentar substituir e de evitar esses termos, ok? Então, assim, eu vou ler aqui e comentando sobre eles. Dar-se conta de, cair a ficha, uma expressão que a gente costuma usar com relativa frequência. Melhor você utilizar essa ideia, não utilizar essas expressões e utilizar a ideia com os verbos perceber, notar, por exemplo. A cada dia que passa, melhor substituir por um advérbio de modo, sempre tomando cuidado também com o excesso do mente, tá? Do sufixo mente, gradualmente, atualmente, cuidado com esse excesso. Mas é melhor que você substitua a cada dia que passa por gradualmente, paulatinamente e suas variantes, de modo gradual, de maneira gradual, para evitar também o excesso do sufixo mente, né? O hoje em dia também, que é uma coisa que a gente usa muito e às vezes a gente coloca isso na redação, deve ser evitado. Então, você pode utilizar algumas expressões na contemporaneidade, odiernamente, sempre com cuidado com os excessos e para não transformar isso em um vício de linguagem, digamos assim, na sua redação. Estar, ficar à margem, deixar de lado. É uma opção possível que pode se enquadrar dependendo do contexto da sua redação e do restante, da forma como você desenvolveu, abordou ali as estruturas gramaticais, mas uma opção para você substituir essa expressão e continuar com essa ideia mais parecida é o verbo abandonar. Existem outras possibilidades, mas o verbo abandonar ele traz consigo essa ideia das expressões deixar de lado ou ficar à margem, por exemplo. Sair da linha, quebrar a regra, também é uma marca de oralidade, portanto deve ser evitada. Se você deseja utilizar algo nesse sentido, prefira expressões mais formais, por exemplo, transgredir, desviar, descumprir regras, praticar infrações. A escolha desses termos vai depender também do contexto, como eu falei, da forma como você fez a abordagem na sua redação. Pôr em jogo, colocar em xeque. Uma forma de você substituir é colocar os verbos comprometer, ameaçar. Cuidado com ameaçar, tá? Mas assim, comprometer é um bom verbo. Então, essa política pública, ela coloca em xeque, ela põe em jogo a manutenção da saúde para os indivíduos. Uma frase que eu acabei de criar aqui.
você pode substituir, então, essa expressão põe em jogo, coloca em xeque por compromete. Então, você pode falar, essa política pública, em certa medida, compromete as medidas, eu repeti medidas, mas se compromete, em certa medida, a saúde dos indivíduos. Entendeu? Então, assim, uma ideia de construção de uma frase para evitar o uso dessa marca de oralidade. E a gente tem também o ficar de olho, que às vezes a gente usa também no cotidiano. Melhor você colocar observar, analisar. Poço sem fundo, caminho sem volta, são expressões também que devem ser evitadas. Se você está tratando, por exemplo, de uma temática de drogas, né, sobre política pública sobre drogas, enfim, você vai abordar esse tema na sua redação, às vezes não, a gente utiliza algumas expressões, né? O mundo das drogas, quando você vai abordar violência, às vezes a gente usa o mundo do crime. São expressões clichês também, são marcas de oralidade. É melhor que você evite e substitua, né? Fale apenas criminalidade, violência, crime, ou utilize a ideia de contexto no lugar de mundo, né? Enfim, que você evite esse tipo de linguagem, caminho sem volta, poço sem fundo, né? Também é interessante que você evite essas expressões. Normalmente são expressões, essas últimas que eu falei, são expressões que não são necessárias, né? Que você consegue trazer uma ideia diferente por meio de uma outra construção que você vai fazer no seu texto. E as outras expressões é possível você substituir. Então, assim, vai dar certo. É só tomar esse cuidado mesmo. Existem algumas outras expressões. A palavra coisas também é uma palavra, é um termo que merece ser evitado porque ele dá uma ideia de informalidade e alguns corretores penalizam. Então, na dúvida, não utilize. Então, utilize aspectos, né? Você vai falar algumas coisas, pode falar alguns aspectos, fatores, enfim. Busque aí maneiras de construir o seu texto de modo a evitar essas expressões e algumas outras que a gente usa no nosso cotidiano. Eu selecionei essas porque eu acho que a gente usa bastante e são expressões que nem sempre ficam muito evidentes que são informais, assim. A cada dia que passa, hoje em dia, por exemplo, a gente usa demais. E às vezes a gente não se dá conta, que também é uma expressão do cotidiano, que elas são muito, muito informais e, portanto, merecem ser evitadas na redação do Enem. Beleza, gente? Falei um pouquinho sobre essas duas perguntas, respondi cada uma delas. Espero que tenha te ajudado, que você goste dessas dicas. Se você tem mais interesse em saber sobre elas, eu recomendo que você entre no grupo do WhatsApp. Lá a gente coloca dicas exclusivas sobre a redação do Enem e também acompanhe a gente nas outras redes sociais, porque a gente sempre busca colocar conteúdos que vão te ajudar, dicas que vão te ajudar a fazer uma boa prova de redação neste ano de 2019. E nos outros também, mas enfim, para te ajudar a fazer a prova. E é isso aí. Tchau, tchau!